Olá, eu sou Camila Garcia. Este é o UNG Ciência, um programa produzido pelos alunos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da UNG. Toda semana traremos para você uma pesquisa nova, produzida pelos diferentes cursos da universidade. No programa de hoje você vai conhecer o município de São Sebastião, a cidade mais antiga do litoral norte. A região foi descoberta em 20 de janeiro de 1502 por Américo Vespúcio, quando viajava a serviço da coroa portuguesa, demarcando e batizando as terras da costa. Naquela época, era comum dar o nome do santo do dia à localidade descoberta. O santo do dia era São Sebastião, nome dado a este belíssimo município do estado de São Paulo. Vamos a um breve intervalo, UNG Ciência volta já. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. A região de São Sebastião contava com dezenas de engenhos de cana-de-açúcar e constituía um núcleo habitacional e político. Iniciou com a agricultura e a pesca, sendo colonizada pelas Sesmarias. O intenso tráfico de navios mercantes da frota portuguesa favorecia o ataque de piratas e corsários ingleses, franceses e holandeses. Canhões protegiam a vila dos invasores, que utilizavam a ilha de São Sebastião como refúgio e costumavam atacar e saquear os povoados. A história de São Sebastião, ela dá passos largos, né? Por exemplo, dia 20 de janeiro de 1502, seu descobrimento. Somente para 1532, numa segunda expedição de Martim Afonso de Souza, ele veio com o intuito de colonizar, de desenvolver as terras descobertas pela coroa anteriormente, é que ele foi direto para São Vicente. Até passou pelo nosso canal, mas foi direto para São Vicente. E aí sim, dia 22 de janeiro de 1532, fundou a primeira vila do país. Nós tivemos as 15 capitanias hereditárias, da onde somente Pernambuco e São Vicente se desenvolveram. E com essas capitanias hereditárias começaram as divisões das Sesmarias. As Sesmarias são lotes menores de terras e foram doadas. No final do século XVI tiveram as primeiras doações, que se chama Capitanias do Sul, mas as pessoas que receberam, os donatários, não vieram para cá desenvolver essas terras. Somente em 1603, entre 1603 e 1609, uma segunda divisão de Sesmaria, aí que abrange da região de Toque-Toque para o norte da cidade, para Diogo de Unhates e João de Abreu,
é que eles vieram para cá e era comum também eles doarem o quê? O primeiro lote, um bom lote de terra, para a igreja, para a construção, para a edificação de uma igreja, do padroeiro, no caso, São Sebastião. Por quê? Porque era ao redor dessa edificação, dessa igreja, é que se formaria o povoado. Por isso que nós temos essas divisões de lotes de frente à igreja. Nós temos aqui alguns prédios, inclusive os mais antigos da cidade, se encontram ao lado da igreja. Das viagens de descobrimento, nasceram duas novas rotas importantes de comércio para o mundo europeu. A rota africana, que foi o grande caminho de busca de escravos, e a rota do Novo Mundo. Também rota de metais, mas num primeiro momento a rota de exploração da madeira. Para se dar esse comércio de madeira, foram organizadas as feitorias ao longo da costa brasileira, num total de 6 feitorias. O Oceano Atlântico havia virado um cenário de disputas comerciais, de pirataria realmente, de pilhagem. Os portugueses resolveram então dar início à defesa, à colonização e ao povoamento da costa brasileira. A primeira intenção era chamar para o empreendimento grandes comerciantes que tinham obtido grandes lucros no comércio com o Oriente. No entanto, o comércio, apesar de já apresentar algum fracasso, não permitiu ou não incentivou que esses comerciantes desviassem seu interesse para a América. Acabou sendo distribuídas faixas de terras a pessoas que tinham possibilidades de investimento, mas que efetivamente recebiam ali recompensas por algum trabalho. As faixas de terra ficaram conhecidas como as capitanias donatárias, né? Ou as capitanias donatárias hereditárias. Efetivamente elas eram hereditárias, porque as futuras gerações herdariam de seus principais donos. A última capitania, enquanto hereditária, foi justamente a capitania de São Vicente, de Martim Afonso de Souza, que só foi recomprada de seus herdeiros em 1563, na política do Marquês de Pombal, que resolveu, por fim a esse tipo de consentimento de terra. As sesmarias eram as porções de terras no interior da capitania que eram doadas, no primeiro momento, pelos donatários e, no segundo momento, pelo próprio governo geral. Do século XVII, nós vamos ter mais dois prédios, mais 2 também religiosos. O Museu de Arte Sacra, hoje funciona o Museu de Arte Sacra, a Capela São Gonçalo, e a uns 5 ou 6 quilômetros aqui no bairro São Francisco, uma outra edificação também com 12 mil metros quadrados, que é o Convento Nossa Senhora do Amparo. Então são as 3 edificações do século XVII. A igreja matriz ela foi construída em 1603 e 1609 e ela é o ponto mais importante da cidade, porque todo o povoado ele vai se formar ali. Inclusive, gerar as normas de desenvolvimento da cidade se faz com a igreja. Por exemplo, até mesmo delimitar lotes, dizer quem é o proprietário, o poder que hoje tem o executivo, o legislativo, isso era abordado responsabilidade da igreja. A igreja denominava-se uma construção de ponte até, a igreja, ou até mesmo o castigo de um negro. Voltando a parte interna da igreja, as mudanças que elas tiveram, e muito significativa, a gente vai estar observando os altares. Os altares vêm justamente de quê? Desses fiéis que participavam da igreja. Porque a pessoa que tinha, de repente, um enfermo na família, e ele pedia ali uma graça de algum dos santos, algum santo da igreja, ele, quando fosse atendido, ele doava para esse santo um altar. Por isso que os altares, eles não são padronizados, os altares são diferentes um do outro. E também a questão de poder aquisitivo de cada um. Quanto mais poder a pessoa tinha, claro, o altar ele teria mais imponência, mais detalhes, mais riqueza de detalhes. Então nós observamos altares com muita riqueza de detalhes e outros até mais simples, mas com o mesmo grau de importância para o fiel.
São Sebastião tem duas datas importantes que nós comemoramos bastante, que é o descobrimento, dia 20 de janeiro, e também 16 de março, a emancipação política administrativa. Essa emancipação política ela se deu baseada em 3 fatores importantes. Primeiro, a construção da instituição Casa de Câmara e Cadeia, a igreja matriz, que no entanto era uma capela e foi reconhecida como matriz, e o número de povoados que nós tínhamos, eram os habitantes da cidade. Essa emancipação nos tornou dependentes da capitania de Santos, São Vicente e Santos. Então nós tivemos essa importância, esse passo, essa distinção, separação da capitania. Aqui na Casa de Câmara e Cadeia, tombada com Casa de Câmara e Cadeia, ela teve a sua importância fundamental para a emancipação política e administrativa do município. O que é isso? É a nossa independência da capitania de Santos, que até então era São Vicente e depois Santos. Isso se fez quando? Dia 16 de março de 1636, data que a gente comemora agora e é bastante comemorada, inclusive. São as 2 datas mais importantes que nós temos de comemoração, é o dia 20 de janeiro, descobrimento, e o 16 de março, a emancipação. A importância dela é porque não do próprio prédio em si, a construção e edificação, mas a formação principal da Câmara e da Cadeia. Foram eleitos ali seus vereadores que eles, com mais o reconhecimento da igreja matriz, como uma igreja matriz, que até então não era, mas o número de povoados que nós tínhamos, deu esse conjunto para se ter a emancipação política administrativa. Conta uma lenda que morava aqui no município de São Sebastião um homem muito ruim chamado João Baleia. Todos os habitantes da cidade tinham medo dele, porque ele era muito ruim, bebia muito, ele passava em frente à igreja, xingava o santo, xingava o padre. E um dia ele amanheceu morto na porta da igreja. Bem, quem dentro do povoado tinha coragem para dar fim àquele homem tão bravo, né? Somente São Sebastião, que era um santo guerreiro, era um santo padroeiro da cidade. Houve um assassinato. Aconteceu 2 dias de julgamento aqui nessa Câmara, na cadeia, e a imagem de São Sebastião foi condenada a 5 anos de cadeia. Essa imagem permaneceu durante 5 anos numa das celas dessa Casa de Câmara e Cadeia. Ela só saía para as procissões e assim, escoltada por policiais e com alvará de soltura. Casa das Janelas a gente pode observar pela quantidade de janelas. São 11 desse lado, com mais 2 do outro lado, né? Agora, o que caracteriza isso? Que era comum as construções elas serem sobrados. O fato de ser casa térrea, com chão batido, isso ostentava pobreza, dava um significado de pobreza, né? Porque quem ficava no chão batido eram os escravos. Já no caso de sobrado, o proprietário ficava na parte superior da casa, né? O comércio era sempre embaixo. Nesse caso, o que acontece? Eles ostentaram com os vidros eram importados, então colocaram essa quantidade enorme de janelas, claro, para ventilar também, mas com um pouco de detalhe para ostentar essa riqueza. Tanto que a gente observa que os vidros são pelo lado de fora, e não como hoje, que são colocados pelo lado interno da casa, né, e com a veneziana fechando. Outro detalhe que a gente observa nessa casa é o fato da porta estar para o lado de costas para a praia. Isso se dava porque nesse período a praia era apenas um local de despejo, se jogava tudo que era de ruim, de lixo, se jogava no mar esperando que a onda levasse, né? Por isso ficava de costas. Ou o mar era usado, claro, para o transporte como meio de navegação apenas, para meio de navegação e de comércio só. Só que com o tempo, essa casa, é claro, pelo fato dela estar bem localizada, porque ela está próximo da Praça do Poder, que é a Casa de Câmara e Cadeia, aqui ao lado, o fórum que está aqui, a igreja matriz, que está logo aqui próximo também, ela tem uma ostentação também de riqueza. E aí o proprietário, já com o tombamento do Condefat, não poderia apenas tirar a porta da frente e colocar para o lado do mar. Existe uma legislação para isso. Mas o que foi feito para amenizar isso? A porta que hoje se encontra aqui, ela não é mais de madeira. Ela foi feita em todos os seus detalhes, mas em concreto. E foi passada como entrada o lado do mar. Hoje a frente é para o lado do mar e aqui permanece a porta mais de concreto e não mais de madeira. Nós estamos no Museu de Arte Sacra, em São Sebastião, onde tem algumas das imagens religiosas, imagens essas como a do Senhor Morto, que era utilizada
nas procissões, nas encenações do Calvário. Temos também a Porta do Paço, que era uma das passagens quando da procissão, onde o pessoal parava para rezar, onde tem a imagem do Senhor sendo coroado com a coroa de espinhos e também os soldados romanos ao seu lado. E outras imagens, como o próprio São Gonçalo, a quem foi dado em homenagem a essa capela. A gente está aqui no Museu de Arte Sacra, né, que é uma capela, foi erguida há mais de 300 anos, no século XVII. A gente não tem registros, né, documentos de como ela foi construída, que ela é fruto de devoção de leigos, né? Alguém que doou esse terreno aqui e a própria comunidade que já existia ergueu a capela. Eu sou Edivaldo José do Nascimento, mais conhecido como Dival. Eu sou de família natural daqui de São Sebastião e a minha mãe, muito católica, meu pai, enfim, toda a minha família. Então eles me ensinaram o caminho da religião, né, católica. Então essa capela aqui, Capela de São Gonçalo, tem muito a ver comigo. Quando eu entro aqui dentro, me sinto bem. Há momentos que até me arrepio, porque são coisas que me vêm lá de longe, né? E essa capela aqui foi muito cultuada pelos fiéis de São Sebastião, principalmente na época da Nossa Senhora do Carmo, que é no mês de julho. Então aqui havia as novenas para Nossa Senhora, começava no dia 9 e terminava no dia 18. Então era uma festa muito bacana, porque havia a procissão, depois dos 9 dias, né, das novenas, havia a procissão que saía daqui dessa capela e a Nossa Senhora ficava lá no altar, aquela Nossa Senhora que está ali hoje de amostra, né? E ela saía em procissão, os fiéis levavam ela nos ombros através do andor, sempre carregado por mulheres. Nunca homem levava ela, só mulheres. E aqui havia leilão, havia banda de música, havia fogueira. Era uma festa muito boa, quase igual a do São Sebastião, que é o padroeiro da cidade. Depois a capela ficou fechada, por volta de 64 em diante, acabou a festa em louvor a essa santa. Porque a mudança de padre é que fez com que acabasse o costume nosso, né? Entrou um outro padre de outra cidade, né? Veio com outras ideias, e essa festa então ficou parada de 64 até nos anos 90, quando foi reativada novamente, né? Hoje já se faz novamente a festa de Nossa Senhora do Carmo, só que não é mais essa imagem, é uma outra que o padre comprou, fica lá na matriz, e essa imagem nova vem até aqui dentro da capela e vai em procissão para a matriz. Quando que essa ficou aí para sempre, para ser visitada pelos caiçara, como uma coisa saudosa, na verdade, que motiva muita gente. E sabe também que ele é casamenteiro, eu não sabia que ele é casamenteiro, ele faz casamento das mulheres de 30 anos para cima. E o casamento dele, que ele ajuda a fazer o casamento, é para sempre, dizem que não acaba. É muito bom quem procura ele. O Santo Antônio faz casamento, mas o São Gonçalo também faz. Para mim, ela tem uma importância muito grande, principalmente na parte da religiosidade, né? Porque elas nos marcam um passado tão longe, né? De tantas gerações que passaram, tantos caiçaras que nasceram, morreram, e aqui vieram, fizeram suas orações, pediram, alcançaram tantas graças, entendeu? E assim continua, né? Mesmo sendo hoje só um museu, as pessoas agora estão procurando novamente, olham aqui e fazem suas orações. É legal isso daí, sabe? Até os caiçaras mais antigos, meio antigos aí, que já estão com seus 80, 60, 70, eles também vêm aqui ainda fazer oração para o santo de devoção deles. Então ela é um marco histórico nosso, essa capelinha aqui. Ela tem muito a ver conosco, principalmente as caiçaras sebastianenses mesmo. Também tem fatos engraçados, aqui nessa capela, por volta até nas décadas de 50, havia aqui um caixão que chamava-se caixão comunitário. Para aquelas pessoas pobres que não podiam ter caixão para ser enterrado, então eles eram levados nesse caixão que ficava aqui, que era de ferro, né? Todo feio, assim, preto, sabe? Coisa meio canebrosa, não, como assim, uma coisa meio assim esquisita, feia. Então, as pessoas eram levadas até o cemitério e depois eram enterradas e então traziam o caixão de volta e ficava aqui guardado. Isso é um fato que me marcou muito também, que eu cheguei a ver um caso de um enterro aqui, passando em frente à capela. O senhor que estava morto, ele era muito gordo e o caixão arrebentou e a parte do corpo dele vazou, né? Para o susto do pessoal que estava no enterro, né? E esse caixão ajudou nessa hora. E esse caixão que estava aqui dentro é que ajudou o enterro a seguir. E com o tempo desapareceu também o caixão, não vi mais parte.
Então, esses casos que nessa capela aqui tem coisas engraçadas e coisas também bonitas, né? Com o clima tropical marítimo, São Sebastião foi fundado em 1636. Localizado ao norte de Caraguatatuba, sul de Bertioga, oeste de Salesópolis, tem a leste o Oceano Atlântico e Ilhabela. O município, de grande riqueza histórica, é banhado pelos rios Una, Camburi, Cubatão e Limeira. No próximo bloco, vamos ver São Sebastião nos dias de hoje. Não saia daí! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. São Sebastião conta também com um dos maiores e mais importantes portos do Brasil. Com uma extensão de 48 mil metros quadrados, é responsável por cargas embarcadas de produtos siderúrgicos, petróleo, diesel, gasolina, nafta e automóveis. Toda cidade portuária cresce em volta da atividade portuária, em função da atividade portuária. O Porto Comercial de São Sebastião é um porto que começou a operar por volta de 1955, 1960. Começaram as operações portuárias. E a partir de 1900, mas o cais comercial, por ter apenas um berço ainda, ele consegue uma movimentação que ainda não é uma movimentação expressiva. Enquanto outros portos movimentam milhões de toneladas, nós temos movimentado algo próximo a 450 mil toneladas. Mas, este porto tem uma característica, que esse porto é a sede de um terminal portuário da Petrobras. E esse terminal gera uma renda extraordinária para a cidade, em função dos royalties pagos pela movimentação de petróleo no Porto de São Sebastião. Então, a importância do porto é muito grande para a cidade. Claro que ela vai ser ainda maior quando o porto for expandido e nós tivermos uma movimentação de carga comercial maior dentro do porto, o que se prevê para algum tempo, algo próximo a 5 a 10 anos, nos próximos 5 a 10 anos, espera-se que o porto já tenha sofrido um processo de ampliação que vai gerar uma renda maior a nível de mão de obra empregada nas atividades portuárias. O porto importa, através desse terminal privativo da Petrobras, petróleo bruto e por lá exporta derivado de petróleo. Exporta em processo de cabotagem, destino dentro do país mesmo. Por aqui sai muito óleo diesel e gasolina. Óleo diesel principalmente para norte e nordeste. Maranhão, especialmente, toda a base de Carajás é alimentada por óleo diesel fornecido a partir de São Sebastião, gerado nas refinarias da Petrobras aqui dentro do estado e que retornam por dutos para o porto para serem exportados. As outras cargas, no cais comercial, predomínio de número de operações é para embarque de automóveis. Temos iniciado já um processo de exportação de outras cargas, especialmente de açúcar em sacaria. Já fizemos uma operação ano passado e deveremos, a partir deste ano, começar a fazer um número maior de operações de exportação de açúcar. Na área de importação,
nós importamos principalmente, o maior volume é barrilha. Barrilha é carbonato de sódio, é matéria-prima para a indústria de vidraçaria, fabricação de vidros para fachada de edifício e um uso subsidiário também em saboaria, alguma coisa para detergentes e... Além da barrilha, importamos também sulfato de sódio, que é empregado principalmente em saboaria. De outras cargas transitam também por São Sebastião, máquinas e equipamentos, tanto em importação quanto exportação, mas os valores não são grandes. São valores na faixa de 5 a 6 mil toneladas por ano, nos dois sentidos. O porto movimenta, historicamente, na importação, algo entre 50 e 70 milhões de dólares ano, na importação. A partir de 2004, o porto começou a operar com exportação de automóveis. E automóvel tem um alto valor agregado. Então nós passamos a operar algo como 200 milhões de dólares na exportação e 50, 60 milhões de dólares na importação, gerando com isso um superávit da ordem de 140 milhões de dólares para a balança comercial do país. Claro que a partir do momento em que a gente começar a operar com containers, esses valores e os volumes operados crescerão substancialmente. Estima-se que haja uma demanda reprimida, gerada pela área de influência direta do porto, ou seja, Vale do Paraíba, Campinas, nessa região, algo como, neste momento, mais de 1.000 containers mês. E a partir do momento em que você tem a possibilidade de atender essa demanda, seguramente nós atrairemos uma parcela adicional da demanda para São Sebastião, em função principalmente das tarifas, que são historicamente mais baixas do que em outros portos. Em 1996, surge uma lei que privatiza várias áreas do porto. Anteriormente, a mão de obra portuária era utilizada pela própria empresa que explorava comercialmente o porto. Com essa nova lei, passou a ser controlada por uma mão de obra avulsa, onde a empresa solicita esse serviço. A partir dessa lei, criou-se um incentivo para que a mão de obra portuária fosse contratada como sempre foi, por eventos, ou seja, chega um navio, você requisita mão de obra avulsa, essa mão de obra historicamente sempre foi avulsa, e a lei manteve a mão de obra avulsa já existente. E criou a possibilidade, a partir daí, dos terminais portuários, criou a figura do terminal portuário, deixou o porto, a parte pública do porto continua existindo como autoridade portuária, mas houve um incentivo claro para que as operações de carga e descarga fossem conduzidas por empresas privadas, muito menos sujeitas a greves, que na época ainda existiam em termos de... historicamente, muitos portos muitas vezes enfrentaram paralisações muito longas por conta de demanda. E a lei protege a operação de carga e descarga, é privativa de mão de obra avulsa, a menos que o terminal que está fazendo a carga e descarga possa ter mão de obra própria, contratada sua, mas contratada a partir da mão de obra que era avulsa anteriormente. As pessoas são as mesmas, mesmo hoje, muitas operando através de empresas privadas, as pessoas são as mesmas, porque elas anteriormente eram avulsas e hoje são regime de CLT, são pessoas da própria cidade de São Sebastião.
Como o porto opera com granéis, ele, principalmente com granéis, ele usa pouca mão de obra. Nós devemos ter na cidade, entre mão de obra direta e indireta, alguma coisa por volta de 2.000 pessoas empregadas em atividade portuária. Mas lembre-se que nós movimentamos hoje somente, mas o porto gera, além disso, a mão de obra empregada pela Petrobras, tanto na operação do terminal quanto no terminal de tancagem. E esse é um contingente de mão de obra bem maior. Seguramente, algo como pelo menos 3.000 pessoas operando direta e indiretamente, mão de obra direta que é empregada diretamente, e dependentes que, em média, você considera no Brasil 4 dependentes por emprego direto. Então, a gente estima que existam em São Sebastião algo como 5.000 pessoas obtendo sua renda a partir de atividade portuária. No momento em que a gente passar a operar com containers e aumentar o volume de carga, seguramente isso aumentará substancialmente. Apenas para se ter ideia, em Santos hoje estima-se que mais de 100.000 pessoas vivam diretamente da atividade portuária. Vale ressaltar que por São Sebastião passam 52% do petróleo consumido no país e que o porto já chegou a transportar 5.000 veículos em apenas um mês. A seguir, você verá como a cidade se organiza hoje, em termos de cultura e lazer. Já, já! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica, além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. A região central de São Sebastião é marcada pelo chamado Centro Histórico e concentra quase a totalidade do comércio e dos serviços do município. O centro possui bons hotéis e pousadas, além dos bares e restaurantes típicos, localizados principalmente nas avenidas à beira-mar. As noites de fim de semana são o ponto de encontro entre a garotada da cidade, nas temporadas de verão. O turismo representa para São Sebastião um grande filão. Hoje todos sabem que a Petrobras responde aí por 50% da receita do município. Talvez por isso até houve uma acomodação ao longo dos anos, né, de não ter um investimento no turismo, mas cultural, turismo de lazer, turismo de eventos num futuro muito breve, que a gente está as obras já no nosso centro de convenções. Então eu creio que São Sebastião tem uma diversificação muito grande em termos de turismo, que tudo isso precisa ser coordenado e organizado para poder gerar os frutos que todos esperam. Percorrer o centro histórico de São Sebastião é descobrir tesouros a cada esquina. A Casa Esperança é a construção histórica mais nobre do município. É construída de pedra e cal, com argamassas feitas de moagem de conchas, areia e óleo de baleia. A Casa Esperança é um prédio histórico, está na família em torno de 63 anos e há 15 anos possui o espaço cultural, que é esse espaço que vocês estão visitando agora. Em março agora ele completa 15 anos. Então a gente trabalha aqui com exposições e eventos de pequeno porte, então recitais e coisas desse tipo. E agora a gente está com essa exposição, que é os 7 Pecados Capitais, e na outra sala, Devore-me. E no resto do espaço são obras de diversas exposições
que foram ficando para acervo, obras premiadas e coisas do tipo. Não há dúvidas de que São Sebastião é banhada por praias belíssimas. É ponto obrigatório para quem deseja conhecer o litoral norte do estado de São Paulo. Para chegar à cidade, você pode ir pelas rodovias Rio Santos ou Tamoios. Vale a pena conhecer. Este foi o programa ONG Ciência, uma produção de alunos e professores dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da ONG. Semana que vem temos um novo encontro marcado. Até a próxima!